Olá, que bom te ver por aqui. No vídeo de hoje trago o passo a passo desta almofada de pescoço do tamanho adulto. Também pode ser usado em crianças, mas ele ficou um tamanho aí adulto. Já fiz um vídeo no canal ensinando como fazer uma almofada dessa, porém o pessoal achou um pouco complicado de fazer. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando que não conseguiu fazer, que não conseguiu entender. Então eu fiz novamente aqui o passo a passo e agora eu trouxe de uma maneira mais detalhada. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu já peço logo aqui no início para compartilhar, comentar, deixar aí um coraçãozinho para me incentivar a estar trazendo mais passo a passo como este. Então, eu conto com a tua ajuda. Se puder aí estar me ajudando, me incentivando, o meu objetivo com este canal é realmente crescer e monetizar. Porém, eu confesso que não é muito fácil para mim, porque eu trabalho fora, eu sou professora, trabalho aí na rede pública de ensino e eu gostaria de estar monetizando este canal, crescendo, para que pudesse trabalhar só com isso, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, na verdade. E aí, com o teu incentivo, eu acredito que eu consiga, tá bom? Muito obrigada e fique comigo, acompanhe aí o passo a passo. Vamos então aos materiais que serão utilizados para a confecção desta almofada. Estarei utilizando esses materiais de apoio, como tesoura, marcadores e agulha de tapeceiro. E a agulha que eu irei trabalhar será essa de 4 milímetros, agulha de numeração 4. E a linha utilizada será esta, da Círculo Barroco de numeração 6. Porém, você pode estar utilizando aí qualquer linha de sua preferência de numeração 6. Essa aqui possui 452 metros e é na cor cromado, cor 8212 cromado. É um cinza médio. Estarei utilizando também para o enchimento esta fibra siliconada. Então, são esses os materiais que eu estarei utilizando na confecção desta almofada de pescoço. Dou início fazendo o total de 46 correntinhas. 46 correntinhas. Feito então as 46 correntinhas, vou aqui para a primeira carreira. Pulo uma correntinha e na próxima correntinha faço um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos. Já fiz aqui minha segunda, vou para a terceira, quarta e quinta. Fiz então 5 pontos baixos. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um aumento. Faça então dentro dessa próxima correntinha 2 pontos baixos. Próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, faço um aumento. Fiz então 2 pontos baixos aqui juntos na mesma correntinha. Próxima correntinha, um ponto baixo e próxima correntinha, mais um ponto baixo. Próxima correntinha, um aumento.
próxima correntinha, um ponto baixo e próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, um aumento. Este, então, será o padrão desta carreira. Vou fazer aqui até chegar aqui, faltando 5 correntinhas, desta mesma forma. 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Fiz aqui, então, e cheguei aqui no final, fiz meus 2 pontos e o aumento, e cheguei aqui no final, restam, então, aqui 5 correntinhas. Nessas 5 correntinhas que restam, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Fico aqui no final, então, com 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Vamos então agora para a segunda carreira. A segunda carreira, faço uma correntinha, viro. Agora, nessa segunda carreira, vamos fazer da seguinte forma. Eu pulo aqui, ó, esse primeiro ponto baixo, esse primeiro espaço aqui do ponto baixo, venho no segundo ponto e faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E próximo, um ponto baixo. Fiz aqui, então, a sequência de 6 pontos baixos, considerando que essas correntinhas aqui do início é o primeiro ponto baixo. Agora, eu faço um aumento. Agora, eu faço um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo e um aumento. Próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Na carreira anterior, estávamos fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Nesta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos e um aumento. Fiz então o meu aumento, agora eu faço meus 3 pontos baixos, ponto sobre ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazendo igual até chegar aqui do outro lado, que iremos finalizar com 6 pontos baixos. Corrigindo, pessoal, vamos finalizar aqui com 5 pontos baixos. Tinha dito 6, mas são 5. 1, 2, 3, 4 e 5.
Finalizamos então a segunda carreira. Vamos para a próxima, a terceira carreira. Essa terceira carreira, vamos fazer o seguinte: subo uma correntinha, viro, pulo então aqui o primeiro ponto, vou aqui para o próximo e faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Vamos fazer esta carreira e mais 5 carreiras, toda em ponto baixo, somente ponto sobre ponto. Para cada ponto da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Para cada ponto da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Esta, então, é a primeira carreira somente em pontos baixos. Vou fazer mais 5 carreiras igual a essa. Finalizei aqui o meu, fiz mais 6 carreiras em ponto baixo. E aqui do outro lado, eu coloquei um marcador aqui, só para contar aqui onde eu estava iniciando, para depois não me perder. Vamos então agora para a próxima carreira, que terá uma modificação. Que eu faço então? Faço uma correntinha, viro e faço aqui uma sequência de 5 pontos baixos. Pulo aqui meu primeiro, vou para o próximo e faço um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo e próximo, um ponto baixo. Fiz então 5 pontos baixos, contando com essas correntinhas aqui do início. Faço agora um aumento. Próxima correntinha, um ponto baixo e próxima correntinha não, próximo ponto baixo, um ponto baixo, próximo ponto baixo, um ponto baixo. Vou então para o próximo ponto e faço um aumento. Igual fizemos aqui na primeira carreira. Ponto sobre ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo e um aumento. Ponto sobre ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo e um aumento. Vou fazendo aqui neste padrão até chegar lá no final, onde para finalizar eu faço 5 pontos baixos. Fiz então, cheguei aqui no final, finalizo com 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, viro e agora vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vou fazer então 3 carreiras. Vou colocar aqui novamente um marcador nesta última carreira. Só para me localizar depois. E agora vou fazer 3 carreiras somente de ponto sobre ponto. Faço uma carreira, volto e faço outra. Prontinho, então, fiz mais 3 carreiras no ponto baixo e vamos para a próxima carreira. Faço uma correntinha,
viro, pulo aqui o primeiro ponto baixo, vou para o próximo e nessa carreira vamos fazer os aumentos novamente. 3, 4 e 5. Fiz então 5 pontos baixos, faço um aumento. Faço 1, 2 pontos, um aumento. 2 pontos, um aumento. E vou fazendo desta forma até chegar no final desta carreira. E um aumento. Neste final aqui, eu vou fazer 4 pontos. 3 e 4. Diferente das outras carreiras aqui de aumento que estávamos fazendo, finalizando com 5 pontos. Nesta carreira, vamos finalizar com 4 pontos. Vamos agora para a próxima carreira. Vou fazer uma correntinha, viro. Vou colocar agora um marcador aqui nesta carreira, nesta última carreira. As próximas carreiras agora não terão mais aumentos. Vou fazer 14 carreiras somente de pontos sobre pontos. 14 carreiras. Lembrando que são carreiras sem aumentos. Vou fazer aqui as minhas e já volto com essa parte, então, finalizada. Prontinho, completei aqui as minhas carreiras. Fiz então os meus pontos, carreira sobre carreira de pontos baixos. Agora, fiz aqui então meu último ponto baixo. Eu vou puxar um pouco deste fio, mais ou menos 1,5 m, e vou cortar. E vou puxar então este fio e vou deixar reservado para a costura. Puxo todo o fio e deixo reservado para a costura. Eu vou precisar de 2 peças como esta. Então, você vai retornar o vídeo lá do início e vai fazer mais uma peça dessa. Na outra peça, não é necessário deixar este fio, essa sobra de fio aqui para a costura, pois já vamos utilizar essa. Então, você vai finalizar a peça e fazer o seu arremate aqui, o seu nozinho cortando o fio. Fiz então 2 peças dessa, 2 peças, e agora vamos então fazer a costura. Coloco aqui uma peça com a parte do avesso para cima e a minha outra peça deixa eu verificar, com a parte do avesso para dentro.
Fiquei então com o meu lado direito da peça aqui do lado de cima e no lado de baixo também tenho o meu lado direito da peça. Tenho aqui desse outro lado o fio que eu deixei reservado para a costura. Coloco então agora a minha agulha de tapeceiro neste fio. Tenho então já aqui minha agulha na linha, vou fazer a costura. De que forma? Pego 2 alcinhas da parte de baixo e 2 alcinhas da parte de cima, desse jeitinho aqui. Vou fazer aqui, já faço aqui uma costura. Uma enroladinha aqui no fio. E eu vou fazer assim, ó. Essa argolinha, temos 2 argolinhas aqui da parte de baixo e 2 argolinhas na parte de cima, 2 na parte de baixo e 2 na parte de cima. Eu só vou costurando, pego aqui 2 argolinhas da parte de baixo e pego 2 argolinhas aqui da parte de cima. E vou fazendo assim a minha costura, dando toda esta volta. Vou ver. Pego 2 e 2. E vou costurando aqui. Vai ficar assim a costura, ó. Desta forma. Vou fazer toda a minha volta e já volto aqui no final. Cheguei aqui do outro lado, no final, e vou fazer aqui minha última costura aqui nesses pontos desta lateral. Os últimos pontos. Pego aqui do outro ladinho, venho aqui e fecho aqui. Agora eu vou costurar essa parte e venho aqui costurando este meio até chegar aqui do outro lado. Este outro lado aqui não vamos costurar, vamos deixar aqui aberto para colocar o enchimento por aqui, só depois finalizar a costura. Vamos então aqui costurar esta lateral. Dois pontinhos de um lado, duas argolinhas de um lado, 2 argolinhas do outro. 2 argolinhas aqui de um lado, pego 2 argolinhas aqui do outro. Este lado aqui, como não é o lado correto aqui dos pontos, foi a lateral que nós estávamos fazendo, fica mais difícil de achar aqui umas argolinhas, mas aí vai olhando, vendo ali onde dá para fazer a costura e vai costurando. Vou fazer aqui este lado e já volto aqui para este meio. Prontinho, então, já costurei também essa parte e agora vamos aqui para o meio. Deixa eu posicionar aqui de uma maneira que fique mais visível. E vou fazendo a minha costura
não muda muita coisa. Pego 2 argolinhas de baixo, 2 argolinhas de cima. Duas argolinhas aqui de baixo, 2 argolinhas aqui de cima. E vou aí adaptando também a costura. E vou fazendo assim toda esta volta, até chegar aqui no final. Finalizei aqui do outro lado a minha costura. E agora, vou colocar então, antes de costurar essa lateral, o enchimento. Caso você ache necessidade de estar fazendo um forrinho também, tudo bem. Eu não acho necessidade de colocar, como esse é para meu uso pessoal, eu não vou colocar. Vou fazer o seguinte então, venho com o meu enchimento e vou colocando aqui dentro e ajustando. Essa parte é isso, é só ir colocando o enchimento. Coloquei o meu enchimento, deixei bem fofinho. E agora eu só vou costurar aqui esta lateral para finalizar. Venho costurando normalmente aqui e fecho essa parte, essa abertura aqui do enchimento. E finalizada então. E aqui está o resultado. Me diz aí se você conseguiu fazer, se foi fácil de compreender a minha explicação. Conto aí com a tua ajuda, com o teu comentário, tá bom? E ficarei muito grata.